Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer 3 exercícios envolvendo o Wronskiano. Os 3 exercícios estão dispostos de maneira crescente de dificuldade. O mais fácil, que a gente fala, só para provar que esses dois aqui são linearmente independentes, provando o Wronskiano. Que é um pouquinho mais elaborado, ou seja, eu pego duas funções e mostrar que o Wronskiano pode se anular em alguns pontos. No caso, quando eu pego duas funções arbitrárias. E o terceira que vai estar relacionado a se eu pegar duas soluções linearmente independentes de uma EDO de segunda ordem, não pode ter ponto de inflexão exatamente no mesmo ponto. Mas enfim. O que eu quero dizer é que eu vou precisar muito usar esse teorema aqui. Basicamente é disso que eu vou falar. O teorema é, se φ1 e φ2 são soluções de uma EDO de segunda ordem com P e Q contínuas para todo real, então o Wronskiano de φ1 é diferente de zero para todo x real, se somente se o Wronskiano no ponto x0 é diferente de zero, pelo menos 1. Ou seja, essa afirmação aqui, se em um ponto ela já é diferente de zero, então ela é diferente de zero em todos os pontos. Desde que φ1 e φ2, a gente usa essa hipótese fortemente, seja a solução disso aqui. Se não for, pode acontecer qualquer coisa. E é basicamente isso que está falando do exemplo 2. Então, no primeiro exercício, é o seguinte. Eu estou querendo calcular essa EDO aqui. Eu consegui a solução geral como o exponencial de x cosseno x e o φ2x igual ao exponencial de x seno x. Eu vou querer provar que isso aqui são linearmente independentes. Então, vamos provar isso. O que a gente faz? O que eu sugiro para vocês é calcular em um ponto fácil. Vamos botar o zero. φ1 de 0 é 1. φ2 de 0 é 0. Então eu sei disso, só substituir. Agora, se a gente fosse calcular o φ1' de x, φ1' de x é igual a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Mas a derivada do cosseno x é menos seno x. Então, exponencial de x vezes seno x, o que implica que φ1' de 0 é igual a 1. E eu sei que o φ2' de x é igual, vamos derivar isso. É derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, exponencial de x vezes cosseno x. E daqui eu concluo que φ2' de 0 é igual a 1. Então, quem é o Wronskiano de φ1, φ2 no ponto 0? É exatamente o determinante φ1 de 0, 1, φ2 de 0, 0, φ1' de 0, 1, φ2' de 0, 1, que é igual a 1. Isso aqui é diferente de 0, o que implica que φ1 e φ2 são ali. Ou seja, φ1 e φ2 de x vai ser sempre diferente de 0. No segundo exemplo, eu peguei duas funções ao léu e eu vou querer provar que eles são, na verdade, linearmente independentes como espaço de funções, mas o Wronskiano se anula em muitos pontos. Então vamos lá. Vamos provar, e basicamente lembra do teorema. Esse aqui contradiz o teorema? Claro que não, o teorema é teorema, nada contradiz. É porque, se isso aqui não está funcionando, é porque alguma hipótese não está sendo obedecida. E a hipótese que não está sendo obedecida é isso aqui. Mais especificamente isso. φ1 e φ2 não é necessariamente uma solução de uma EDO com esse rosto aqui, onde P e Q são reais. Mas enfim, vamos provar na unha, então, que elas são linearmente independentes. Então, quando a gente quer provar que duas funções são linearmente independentes, ou seja, que uma não seja múltiplo da outra, então eu vou escrever desse jeito.
eu quero provar que C1x² mais C2 vezes x módulo de x, eu estou supondo que isso aqui é zero. Quando eu digo zero, é zero como função, ou seja, é a função constante zero. E o que eu quero concluir, eu quero provar que C1 é zero e C2 é zero, de alguma forma. Então, como que a gente prova isso? Bem, se isso aqui é zero para todo valor que eu colocar, então, em particular, se eu escolher C1, se eu escolher x igual a 1, o que nós temos? C1 mais C2 é igual a zero. Se eu escolher x igual a menos 1, o que eu tenho? C1 menos C2 é igual a zero. Daqui eu concluo que C1 é igual a zero, basta somar essa com essa, e C2 é igual a zero. Ou seja, são linearmente independentes. O que a gente vai fazer, essencialmente só para nós termos uma ideia do que está acontecendo, esse aqui é o gráfico de x². E esse gráfico aqui, esse pedaço assim, é o x módulo de x. Com certeza uma função não é múltipla da outra. Uma hora ela fica positiva, outra fica negativa e vice-versa. Então por isso que eu escolhi esses valores, 1 e menos 1. E a questão é que quando x é maior ou igual a zero, nós temos que x, vamos botar um item B aqui, né, um item A, para provar que é linearmente dependente, mais browskiano, x² x módulo de x é igual a zero para todo x maior ou igual a zero. Então, se x é maior ou igual a zero, o que nós temos? Nós temos que x vezes módulo de x é igual a x². Então, vamos chamar o φ1 de x é igual a x², o φ2 de x é igual a x vezes módulo de x, e o que nós temos é que o browskiano de φ1, φ2 de x vai ser exatamente quem? O determinante de quê? É φ1, φ2, ou seja, x², φ1 linha, 2x, φ2 linhas. Eu vou colocar 2x aqui, e isso aqui vai ser exatamente zero para todo x maior ou igual a zero. Tá? Vou botar só um único porém para quem é um pouquinho mais exigente nas escritas. X vezes módulo de x é igual a 2x para x maior ou igual a zero e menos 2x para x menor que zero. E no igual a zero a gente pode fazer por definição e essencialmente se prova que é zero. Que a derivada muda os dois pontos e a função é de fato derivável. E o terceiro exercício, que é o mais elaborado, é o seguinte. Agora eu escrevi um pouquinho mais. φ1 e φ2, soluções dessa IDO de segunda ordem, onde P e Q são funções dos reais por reais, contínuas. E suponha que eu coloquei como ponto de inflexão, se o ponto de inflexão satisfaz isso, mas a única coisa que a gente de fato precisa é isso aqui. Que φ1 linha de x0 é igual a φ2 linha de x0, que é igual a zero. Então, eu vou querer provar que φ1 e φ2 são LDs. Só para vocês verem como é forte a hipótese de ser uma solução desse tipo. Então, vamos fazer a demonstração. Antes de tudo, a demonstração é o seguinte. O que eu sei do φ1 e o φ2? Eu sei que φ1 linha de x mais p de x vezes φ1 linha de x mais q de x vezes φ1 de x é igual a zero. Então, eu sei que p de x0 vezes
Se eu substituir em particular, desculpa, se o x é real, isso aqui vale para todo x real. Em particular, se eu substituir para x0, eu sei que vale isso. Analogamente, eu sei que P de x0 vezes φ2' de x0 mais Q de x0 vezes φ2 de x0 é igual a zero. Então, a questão é que eu consigo escrever o φ2' em função de todo mundo aqui. Então, eu vou separar em dois casos. Caso 1, eu vou supor que P de x0 é diferente de zero. Se eu supor que P de x0 é diferente de zero, o que nós temos? Nós temos que φ1' de x0 é igual a... Cadê você? É igual a menos Q de x0 vezes φ1 de x0 dividido por P de x0. E o segundo caso é o seguinte. φ2' de x0, φ2' de x0 é igual a menos Q de x0 vezes φ2 de x0 dividido por P de x0. Então, quem é o Wronskiano de φ1, φ2 no ponto x0? Ela vai ser igual a φ1 de x0, φ2 de x0, φ1' de x0, ou seja, menos Q de x dividido por P de x0, vezes P1 de Q de x0 vezes φ1 de x0, e o φ2 de x0, deixa eu botar o φ2 de x0 aqui, menos Q de x0 vezes φ2 de x0 dividido por P de x0. Se eu garantir isso, eu provo que isso aqui é zero. É só fazer o determinante. φ1, φ2, menos, tem um menos aqui, ou se preferir, essa linha aqui é um múltiplo dessa. O segundo caso, e aqui só para... eu escrevi desse jeito, só para vocês verem por que vai colocar mais uma hipótese aqui. Então, o caso 2 é quando P de x0 é igual a zero. Se o P de x0 é igual a zero, então a gente substitui. O que nós temos? Nós temos Q de x0 vezes φ1 de x0 igual a zero, ou Q de x0 e Q de x0 vezes φ2 de x0 é igual a zero. E o meu sonho, por isso que a gente fala esse pedaço, se o Q de x0 for igual a zero, eu não sei o que vou fazer. A pensar. Depois eu vou escrever o que significa isso. Vai ter problema. Mas se o Q de x0 for diferente de zero, então por essas continhas aqui, eu concluo que φ1 de x0 é igual a φ2 de x0 é igual a zero. Baseado nisso, o que nós temos? O Wronskiano de φ1 e φ2 no ponto x0 é igual a zero. Então, se isso aqui acontecer, olha, LD
LD. Só falta esse caso aqui. E esse caso, vamos já colocar um contra-exemplo antes de tudo. Se eu colocar y' constante igual a zero, a solução geral, eu posso botar φ1 de x igual a 1, φ2 de x igual a x. A derivada 2 aqui é congruente igual a zero, é constante igual a zero. Então, para efeito de conversas, para terminar, muitas vezes pode ser interessante colocar Q de x0 diferente de zero. Então, contínuas, φ1, φ2 igual a zero e Q de x0 diferente de zero. Agora, Renan, você colocou essa hipótese, mas se eu trocasse por ponto de inflexão, será que funcionaria muito bem? Olha, esse exemplo aqui falha. Se for ponto de inflexão, esses dois aqui não temos ponto de inflexão. Ou tem, de acordo com a definição de ponto de inflexão que você fizer. A definição para mim de ponto de inflexão é quando a segunda derivada muda de sinal. Aqui não muda, ela continua zero. Mas aí exigiria um estudo um pouquinho mais aprofundado do que está sendo feito aqui. E aí fica mais complicado. Eu acredito que deixar só diferente de zero já é uma hipótese boa o suficiente para evitar esse problema. Ou quem sabe já colocar o P de x0 diferente de zero só para ficar no caso 1. Fica de acordo com a escolha da pessoa. Mas seria um bom exercício pensar no caso ponto de inflexão e o Q de x0 igual a zero. Vale ou não vale? Vale LI ou não? São LI ou LD? Ou tem alguma coisa que eu posso concluir? Sim ou não? Bom exercício para pensar. Eu, no momento, não sei nem a resposta disso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.